segunda-feira, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu acordei, são 7h pouca da manhã. Acordei com Jesus no meu coração, falando essa palavra. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E eu digo, meu Deus, acordei com a palavra, acordei com essa palavra ouvindo na minha mente. E eu disse, amém, Senhor. E aí é uma passagem muito conhecida, está lá nos evangelhos, mas a que eu achei foi em Marcos, né, capítulo 8. E vai dizer lá, no versículo 34, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aí eu vou falar mais o que tem embaixo, porque é completando, né, o que ele havia falado. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é ele, né? Ele quer dizer que é ele. O Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aí eu fiquei, né? Eu disse, meu Deus, a cruz, né? Foi essa palavra que ficou na minha mente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se a gente for analisar o que é cruz, né? Jesus foi crucificado na cruz. As pessoas gostam muito desse símbolo, não é verdade? A gente vê muitas pessoas utilizando em correntes, né? Na casa às vezes tem, né, algum crucifixo. E as pessoas gostam muito dessa simbologia. Mas será que você sabe mesmo o que significa ela? E o que representaria ela para a sua vida? E aí, Jesus, lá no livro de João, diz que ele era o verbo. E no princípio, ele era o verbo e ele estava com Deus e ele era Deus. E Jesus, ele estava na glória junto com o Pai, né? E quando Jesus desceu à terra, quando ele encarnou, ele deixou toda a glória dele lá com o Pai, todo o poder, tudo que ele tinha, ele deixou lá. Ele renunciou e veio. Veio como um homem normal, um homem de dores, um homem que sofreu, um homem que pagou o preço. Ele passou por tudo. Jesus, ele é o filho do Deus vivo. O dono do ouro da prata, o dono, o criador, o que fez o céu e a terra. E é como um filho, não é verdade? Um herdeiro nosso. E assim também era Jesus. Um homem rico que possui fábricas, que possui muita riqueza, muitos bens, muita terra. O filho dele vai herdar, né? E aquele filho, ele é senhor, né, junto com o pai, em tudo aquilo que o pai possui, na fábrica, na empresa. Assim é Jesus. Jesus, ele é o herdeiro do Deus eterno, vivo. E Jesus se desfez de toda a glória que ele tinha lá, de toda a herdade, de tudo aquilo que ele possuía, de toda a grandeza. E desceu na terra encarnado como um homem simples, um carpinteiro, filho de uma mulher simples, Maria, filha de José, um homem simples também. E quando eu não conhecia o evangelho, eu dizia assim, mas
Jesus suportou, menino, porque ele era filho de Deus, porque Jesus suportou, porque aquela morte na cruz, porque ele, na verdade, ele tinha poder. Eu estava negando, né, a Cristo quando eu pensava dessa forma. Porque a Bíblia diz que ele veio como um homem natural, um homem que sentia dor, um homem que chorava, um homem que tinha tristeza, um homem normal, comum. Mas uma coisa ele tinha, muita fé, e nos ensinou a ter essa fé e essa esperança. Porque muito embora Jesus soubesse de onde ele veio, para que ele veio e para onde ele iria, ele veio todo despojado, ele renunciou tudo que ele tinha, tudo que ele era, para vir sofrer, passar por tudo aqui na terra, para ensinar para a gente que assim como ele fez, assim como ele foi exemplo, a gente também pode. E o que é a cruz? A cruz é renúncia. A cruz é se despojar de tudo que eu sei, de tudo que eu acho, de tudo que eu tenho, de toda a sabedoria humana. É você se despojar, é você se entregar, é você se negar. E quando eu observo as pessoas utilizando a cruz, eu digo, ninguém sabe o que verdadeiramente a cruz, né? Aquele símbolo, né? A cruz, o que ela significa. E é isso, é renúncia, é entregar-se, é dar-se, é fazer tudo aquilo que Jesus fez, porque a cruz representa Cristo. E a representação de Cristo é essa, é renúncia. É negar-se a si mesmo. É não fazer a tua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que te chamou. É fazer a vontade de Cristo, é fazer a vontade do Deus vivo. E isso não é difícil. Porque hoje a gente vê as pessoas se vendendo por tão pouco. Hoje a gente vê as pessoas querendo fama, querendo glória e se esquecendo de que adianta você ganhar o mundo todo, como a própria palavra vai dizer, e perder a vida eterna. Que adianta você angariar bens, tanta riqueza, e você perder a vida eterna. Sabe por quê? Porque a vida eterna não vai ter um relógio, não vai ter aquele reloginho ali determinando o tempo. Não é verdade? A vida eterna já está dizendo, é eterna. Na eternidade não vai ter tempo, não vai ter relógio para cronometrar. É eterno, não precisa. Essa vida que eu e você vive, ela sim tem tempo. O nosso tempo é curto, é determinado. E você veio para aqui, para esse tempo determinado, para ser aprovado para essa vida eterna. Amém? Que vida eterna é essa? Junto com Jesus. Quando lá no livro de Apocalipse ele diz que preparou uma nova Jerusalém, uma terra santa adornada, onde não vai ter choro, dor, não vai ter sofrimento. É a eternidade com ele reinando. Porque o reino dele, ele diz, não é comida, nem é bebida. As coisas que não se ouviram, não se viram, nem chegou ao entendimento humano, é o que Deus tem preparado para a nossa vida. E a cruz, ela representa a renúncia. Aquele que quiser vir após mim, siga-me. Negue-se a si mesmo, siga-me. E tem que negar-se. E seguir a Cristo e fazer a vontade de Jesus, ela é dolorosa. Ela não é fácil. Porque muitas das vezes a gente não quer fazer a vontade ou obedecer a um pai terreno, né? Que o pai quer o nosso bem, nosso pai e nossa mãe, quando ele nos dá conselho, quando ele nos prende, quando eles né, determina algo pra gente, olha, você não pode fazer isso, olha, não vai pra rua. A gente acha ruim, a gente fica, né? Hoje não mais eu, porque eu não tenho domínio sobre os meus pais. Eu já sou adulta, eu já tenho a minha família. Mas quando eu era doloroso, era ruim. Minha mãe, quando chegava, aí dizia, olha, não faz isso. Minha mãe me vigiava o tempo todo, né? Ali, determinando até onde eu poderia ir, o que eu podia fazer. E eu não gostava, porque a gente se sente preso, né? Se sente sufocado, não é verdade? E renunciar a nós mesmos também não é fácil. Eu costumo dizer, Deus, nesse dia, me livra de mim mesmo.
Porque o ser humano é carne, ele é falho. Ele é levado pelas emoções, pelos sentimentos, pelo coração. E a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é enganoso. Cuidado. E a cruz de Cristo, ela é renúncia. Jesus renunciou. Jesus, ele quando foi crucificado, que ele se despojou, ele foi levantado na cruz, ele foi crucificado e aquela cruz ali representou a renúncia dele. Ele renunciou por amor de mim, de você, da humanidade. Porque quando ele estava lá no Getsêmani, orando, antes da crucificação, que ele sabia que ia acontecer, antes do sacrifício que ele ia ter que fazer, antes de tudo que ele ia sofrer, ele orou. A Bíblia vai nos dizer que ele transpirou, suou sangue, né? E ali foi medo. Jesus sentiu medo. Jesus sentiu pavor do que ele iria sofrer. Tá lá no Evangelho, leia. Você vai achar. E Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua. Mas vamos imaginar, Jesus naquela hora pedindo: Ah, Senhor, eu não estou aguentando não. Eu não estou aguentando não, Senhor. Se possível, vamos fazer outra coisa. Não tem outro jeito, não. Não tem outra forma da gente poder salvar a humanidade. Se for possível, passa de mim. Olha, eu estou sofrendo. E ele sofreu. Jesus sofreu tanto naquele momento que antecedeu a morte dele, que antecedeu tudo que ele ia passar. E ele sofreu, ele transpirou sangue. A Bíblia vai dizer que o suor dele era gotículas de sangue, de tanto medo que o Senhor sofreu. E naquele momento ele não tinha ninguém. A Bíblia vai dizer que o anjo veio para consolar ele, para confortar ele, de tanto medo que ele estava sentindo. E você não quer renunciar. Renunciar tudo que você acha, tudo que você pensa que sabe. Você não quer renunciar ao seu eu para se entregar para uma eternidade. Você não quer deixar as coisas aqui que são transitórias, que são passageiras, para angariar essa eternidade que Jesus prometeu. Amém. E não se esqueça, a cruz de Cristo, ela é renunciar. Dizer para vocês, irmão, que eu não quero riqueza, que eu não quero, né? Ter dinheiro, lutar por ter uma casa boa, um carro bom, por dar o melhor para os meus filhos e para mim mesmo. Se eu for dizer isso para vocês, eu estou mentindo, eu quero. Mas eu tenho que juntar pérolas para a eternidade. Porque a casa eu vou deixar, o carro também. A comida vai apodrecer, vai ficar também. Tudo vai ficar. Ele disse, olha, céus e terras vão passar, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Amém? Não se esqueça não disso, amado. Dê um passo. Você que está desviado, dê um passo, retorne para o seu Jesus. Não crucifique ele de novo, não. E você que não entendeu que Jesus ele tem um propósito para a sua vida e que esse propósito vai além da imaginação, vai além do que você imagina, do que você pensa. É salvação, é eternidade. Jesus não prometeu que nos daria riquezas e bens aqui, não, não. Ele disse, olha, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, porque as demais coisas eu vou acrescentar. Amém. Eu costumo dizer aos meus filhos o seguinte, você vai pedir um avião, né, para ficar mais rápido? Você vai pedir a Deus um avião? Vai pedir a Deus uma mansão? Né? Vai pedir a Deus o que você vai pedir? Porque, olha, o avião, onde é que a gente vai estacionar esse avião? Como é que a gente vai ter condições de manter esse avião? A mansão, o IPTU, como é que eu vou ter condições de pagar esse IPTU? Como é que eu vou ter condições de manter essa casa? Cuidado, né? A gente tem que ter cuidado. E Deus, ele vai me dar aquilo que ele sabe que eu vou suportar. Ele vai me dar aquilo que ele sabe que eu não vou me desviar. Ele vai me dar aquilo
que é cabível para mim. Não se esqueça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica se questionando, né, por algumas coisas. A gente deseja tantas coisas, né? Mas às vezes aquilo não é o momento, ou aquilo não é para você, amado. E só sei de uma coisa. Deus, ele é fiel, ele nunca nos abandona, nunca. Ele diz que está conosco até a consumação dos séculos. E tudo que ele prometeu, na palavra ele vai cumprir, ele é fiel. Isso é fé, eu acredito. Amém? E nunca se esqueça, negar-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo, é fazer a vontade de Deus, é projetar para a sua vida, não o que você quer, não o que você pensa, o que você idealizou, mas é seguir a Cristo e fazer a vontade dele. Amém? Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Talvez você esteja precisando de ouvir essa palavra. Talvez você esteja aí triste, sem saber o que fazer. Mas entenda, a sua resposta é Jesus. Minha mãe dizia assim, vai buscar Deus, você precisa de Deus, você precisa de Deus. E minha mãe não era nem ainda aquela mulher evangélica. E ela já me dizia isso. Ela era usada muito por Deus para dizer isso. E uma oportunidade eu queria deixar aqui o meu testemunho. E eu vou fazer isso ainda. E muito obrigado por você ter parado até aqui para escutar. É porque Deus tem propósito na sua vida. É porque algo de bom, de novo, está por vir na sua vida. Porque você ficou até o final. É porque você creu nessa palavra que não é minha, mas do Salvador, Jesus Cristo, que renunciou toda a glória dele, todo o poder dele. Ele deixou tudo, despojou tudo e desceu como um homem natural e sofreu as dores por nós. Amém? Deus lhe abençoe e fica na paz de Cristo.